todos. Eu observo as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. E não tenho ata a ser homologada e passo a palavra à senhora secretária para leitura de expediente e sorteio de processo. Oi? Ah, tá. Esse aqui é o processo a ser... Tá. Então, eu faculto a palavra aos conselheiros substitutos e ao membro do Ministério Público. Presidente, eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente, já que Vossa Excelência facultou, para pedir a retirada de pauta do processo 7696. Senhor presidente, terminou já? 7696. Terminou já, doutor Raimundo? Já. Presidente, eu queria pedir a retirada de pauta do processo 9.105/2016. A tomada de conta de gestores municipais. Passa a palavra, presidente. Doutor Nava. Senhor presidente, eu queria pedir a suspensão de pauta do processo 3342-2018. Só avisa isso. O presidente, na hora da sua relatoria, faz o processo. Doutor Osmário. Senhor presidente, eu pedi retirada de pauta do processo 4753-2018. Trata-se de uma consulta de Coelho Neto. Doutor Blackout. Senhor presidente, eu pedi retirada de pauta do processo 2790-2018. Apreciação da legalidade de atos contratos. Mais alguma manifestação? Senhor presidente, o Ministério Público vem devolver o processo 3956-2011, que estava com pedido de vistas e relatoria do conselheiro Raimundo Mandato Lago. Senhor presidente, Então. no momento da minha relatoria, eu faço referência aos processos devolvidos, até porque sobre os quais eu já proferi voto, mas faço apenas o aspecto da divergência aí com o Ministério Público. Ok. Então, todos os pedidos deferidos na forma requerida. Senhores membros do tribunal, eu tenho aqui sobre a mesa um projeto que é oriundo da Escola Superior de Controle Externo, que versa sobre a adoção de gratificação de encargo de curso e concurso. Eu, antes de indicar o relator na forma regimental, eu pergunto se tem algum interessado. Doutor Blackout já se manifestou, então o relator desse processo administrativo é o doutor Blackout. Anote, por favor, aí. Relator doutor Blackout. Então, podemos dar início às relatorias desta quarta. Então, vamos, como de costume, começar pelo processo 6656-2018, é uma representação feita pela empresa Souzandes Serviços de Construções Limitada. O representado é o prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e o relator, doutor Blackout? Doutor Blackout. Então, vamos iniciar. O pedido está sendo assinado aqui pelo doutor Rodrigo do Carmo Costa. Tá? Então, pode se aproximar, doutor Rodrigo. Tem mais alguém interessado em falar nesse processo? Mais alguém interessado em falar nesse processo? Bom, não havendo mais nenhum interessado, podemos, então, iniciar com as palavras do relator, doutor Blackout. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, trata-se do processo 6656-2018, que versa sobre uma representação formulada por Souzandes Serviços de Construção Limitada, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor do município de Imperatriz, representado pelo senhor Francisco de Assis Andrade Ramos, prefeito, do secretário municipal de Infraestrutura e Serviço Público de Imperatriz, senhor Francisco de Assis Amaro Pinheiro, acerca de suposta ilegalidade
na concorrência 003/2017, portanto, no exercício 2017, da qual decorreu a celebração do contrato 19/2018 Sinfra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza pública. Eu queria só deixar claro a respeito dos responsáveis e interessados nesse processo, para não criar confusão depois. Quem promoveu a representação foi a Souzandes Serviços de Construções Limitada. Essa empresa não logrou êxito na licitação e, portanto, não foi a que conseguiu fazer o contrato com a prefeitura para a limpeza da cidade. A empresa Celix Ambiental e Construção Limitada, que vai ser mencionada aqui no histórico, foi a vencedora e quem efetivamente celebrou o contrato de prestação de serviço com a prefeitura. E, obviamente, a própria prefeitura, representada aqui pelo prefeito, pelo secretário de Infraestrutura. Mas tem dois atores envolvidos aqui, que vai ser mencionado depois. O presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Imperatriz e a Procuradoria-Geral do município de Imperatriz. Então, esses são os personagens que giram em torno desse processo. Muito bem. A representação, quando apresentada ao tribunal, foi devidamente processada e recebeu parecer do Ministério Público e também relatório de instrução antes. A unidade técnica, na oportunidade, considerou, sugeriu, deu uma sugestão de encaminhamento, que se conhecesse a representação, indeferisse o pedido de medida cautelar e considerou, palavras da unidade técnica, que a Souzandes não deveria merecer tratamento nesse sentido. O Ministério Público, por sua vez, entendeu diferente, observando os mesmos fatos, e manifestou-se pelo conhecimento e pelo deferimento da medida cautelar. Em 12 de setembro de 2018, em caráter cautelar, foi submetido ao plenário desta Corte, sem ouvir a outra parte, e o tribunal decidiu, na oportunidade, conhecer a representação, deferir a medida cautelar, indeferir os pedidos de afastamentos temporários do presidente da comissão e do procurador-geral do município, citar os envolvidos e considerar habilitado nos autos os representantes da empresa Celix. Antes que fosse publicada a decisão, o prefeito municipal, através de seus representantes, apresentou defesa prévia no processo, tendo tomado conhecimento do inteiro teor da decisão do Pleno. Esse pedido feito pela empresa, aliás, esse pedido feito pela Prefeitura, foi submetido à unidade técnica e também ao Ministério Público. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público confirmaram as posições anteriores, ou seja, a unidade técnica continuou se manifestando pelo conhecimento da representação, pelo indeferimento da medida cautelar e não encontrou elementos suficientes para atender ao pedido da representante. O Ministério Público, por sua vez, ratificou a decisão anterior e sugeriu que o tribunal conhecesse a representação, deferisse a cautelar, continuasse deferindo a cautelar, e considerou plausível os argumentos apresentados pela representante. Esse, em resumo, senhor presidente, é o relatório. Excelentíssimo conselheiro, presidente José de Ribamar Caldas. Só um momentinho. Eu gostaria só de anunciar
o doutor Rodrigo do Carmo Costa, que é o procurador-geral do município de Imperatriz, OAB 9.500. Então, doutor Rodrigo, o senhor tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação da palavra. Obrigado. Então, eu passo ao senhor a palavra. Excelentíssimo conselheiro, presidente José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, conselheiro Álvaro César França Ferreira, conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira, conselheiro Raimundo Oliveira Filho, conselheiro João Jorge Jinx Pavão, conselheiro substituto Antônio Blackout Costa Barbosa, conselheiro substituto Melquisedeque Nava, conselheiro substituto Osmário Guimarães, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, servidores dessa corte, ouvintes, recebo os cumprimentos dessa defesa. Antes de adentrar, nobres conselheiros, ao pedido de reconsideração dessa medida cautelar, eu gostaria de fazer umas considerações à realidade do município de Imperatriz, que hoje é a segunda maior cidade do Maranhão. Há mais de 10 anos não se consegue concluir um processo licitatório referente ao objeto dessa representação. Sempre, reiteradas vezes, sendo realizado dispensas de licitação em decorrência da continuidade do serviço e da urgência. Em menos de 2 anos, o prefeito municipal, Francisco de Assis, conseguiu concluir esse certame. E, hipótese alguma, foi feito nenhum tipo de dispensa de licitação para essa atividade. Urge salientar que a empresa representante participou do certame e juntou nesse processo licitatório certidão duvidosa que imediatamente foi tomadas as providências pela Procuradoria-Geral do município e encaminhar à Polícia Federal. Essa certidão que eu gostaria de fazer referência também a essa corte. Foi uma certidão negativa que foi emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho e hoje, até hoje, se Vossas Excelências quiserem confirmar a validade dessa certidão, vocês conseguem realizar no próprio site. Mas, no entanto, por curiosidade do presidente da CPL e desse procurador que nos fala, emitimos nova certidão somente através do CNPJ da empresa. Ficamos preocupados porque apareceram 34 pendências e pendências relativas a processo de 2012. De posse dessas informações, encaminhamos imediatamente para o órgão responsável para poder verificar a autenticidade e damos seguimento ao processo licitatório. Urge salientar, senhores conselheiros, que a empresa representante, ela em momento algum utilizou o remédio jurídico específico para impedir a continuidade do certame. Ela não protocolou nenhuma demanda judicial contra o município de Imperatriz no momento oportuno para poder fazer. E hoje, não quero usar o meu tempo regimental total, venho aqui requestar esse pedido de reconsideração dessa medida cautelar com fulcro, especialmente no artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos 54 e 55, e no regimento interno da própria Corte, no seu artigo 281, pedindo que o município de Imperatriz tenha a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, para que possa trazer à baila informações para que essa corte possa decidir com segurança sobre a representação. É importante frisar que a equipe técnica do Tribunal de Contas não encontrou
através do seu parecer, nenhuma irregularidade, mas, no entanto, o representante do Ministério de Contas informa em seu parecer que o município desrespeitou alguns princípios constitucionais. É importante frisar que o prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Ramos, em menos de 2 anos, vem respeitando religiosamente e consultando todos os órgãos de controle nessa administração. Consultas ao Ministério Público Estadual, consultas à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado, sempre primando e respeitando os princípios constitucionais da administração pública. Diante disso, venho requestar a essa Corte que possa suspender essa medida cautelar, reconsiderar essa medida cautelar, dando oportunidade ao prefeito municipal e à população de Imperatriz, que está amedrontada com uma possível suspensão do contrato de recolhimento de lixo da nossa cidade. Os senhores podem imaginar o caos que iria trazer não só ao prefeito municipal, mas à população do recolhimento de lixo. Para que, posteriormente, no julgamento do mérito, vossas excelências possam, com segurança, julgar dando oportunidade ao município de Imperatriz a ampla defesa e o contraditório. Termos e que pede deferimento. Muito obrigado. Doutor Jairo. Senhor presidente, senhores conselheiros, o ponto principal destacado na fala do procurador municipal diz respeito à questão das certidões que foram apresentadas pelos licitantes. No nosso parecer, e esse parecer já foi acatado, tendo em vista que a medida cautelar já foi deferida, nós demonstramos de maneira bem cristalina que a situação das duas empresas envolvidas era exatamente a mesma. Como falou o procurador, nós tínhamos uma empresa que tinha uma certidão que a impedia, pelas informações, ela não poderia ser habilitada. Ocorre que a outra empresa que foi habilitada e que foi declarada vencedora, ela estava exatamente na mesma situação. Isso, então, levou o Ministério Público a identificar um tratamento diferenciado dado aos licitantes. Nós temos 2 licitantes na mesma situação, um foi inabilitado e o outro não. Em razão disso, nós pleiteamos, concordamos com o pedido de cautelar e as argumentações trazidas até agora pela sustentação oral não são capazes de desfazer essa situação de tratamento diferenciado de quebra da isonomia, por isso nós mantemos a nossa manifestação como se encontra nos autos. Em discussão, não havendo discussão, eu passo então a palavra ao doutor Peccaut para proferir a sua proposta de decisão. Senhor presidente, em que pese ter sido proposto por mim e acatado pelo Pleno a emissão de medida cautelar, suspendendo o pagamento decorrente do contrato celebrado com a Prefeitura de Imperatriz e a empresa Celix Ambiental e Construção Limitada, diferentemente da posição do Ministério Público, hoje, e observando mais atentamente os fatos e, sobretudo, a Lei Ordinária 1655/2000. Aliás, essa é a LOA. E, sobretudo, observando a Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, portanto, nova, que alterou o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, que é a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E lá consta um artigo, precisamente o artigo 20, o parágrafo único do artigo 20, o artigo 21, que o tribunal, nesse tipo de processo, como órgão de controle, deve atentar para as consequências de eventuais medidas cautelares,
no que diz respeito aos efeitos disso, não só para a gestão, como para a sociedade. Isso é um dado significativo, novo, os tribunais de contas ainda vão enfrentar, né, a correta interpretação disso, mas aplicando isso ao caso concreto, que diz respeito a um serviço público essencial e que precisa de continuidade, que é a coleta de lixo, sobretudo numa cidade do porte de Imperatriz, entendo que não cabe no momento, por conta dessa essencialidade do serviço, a suspensão do pagamento do contrato decorrente, do pagamento do contrato que foi celebrado com a Prefeitura. Isso não significa em nada que o tribunal não vá lá na frente decidir o mérito da questão. O que se está propondo aqui é tão somente a reversão da medida cautelar anterior, desfazendo a medida cautelar e determinando que o processo siga o seu rito ordinário, dando prazo para que todos os envolvidos, não só o prefeito, não só a Procuradoria-Geral do município, mas também o presidente da Comissão de Licitação, a própria Celix e também a empresa que não saiu vencedora, que foi a representante, que todos, num prazo de 15 dias, ofereçam defesa aprofundada sobre o caso e o tribunal, então, decidirá o caso, evidentemente, o mérito do caso, com mais conhecimento de causa. Então, em razão disso, minha proposta de decisão é no sentido de que o tribunal conheça a representação, reitere o conhecimento da representação, desconstitua a decisão PLTCE 308/2018, proferida na sessão de 12 de setembro último, considerando a situação de risco, a normalidade administrativa em função da suspensão do serviço essencial de limpeza urbana, com consequente prejuízo à população do município de Imperatriz, em obediência aos artigos 20, parágrafo único, e artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Indeferir, portanto, a medida cautelar, indeferir os pedidos de afastamento temporário do presidente da Comissão de Licitação e do Procurador-Geral do município, citar todos os envolvidos para que no prazo de 15 dias apresente defesa, a partir da decisão do tribunal, e considerar habilitado nos autos a empresa Celix Ambiental, que ainda não se manifestou. Nesse sentido, senhor presidente, é a minha proposta de decisão. Doutor Jair quer se manifestar? Então vamos colher os votos. Doutor Raimundo Oliveira, Álvaro, doutor Nonato já se manifestou, doutor Pavão, Com o relator. doutor Osto, doutor Osmário. Então está assim proclamado o resultado. Pela revogação da cautelar anteriormente concedida e prosseguimento normal do feito. Vamos então à ordem do dia. Sim, se o doutor Decalde quiser continuar, ele devolveu a palavra ao senhor, doutor. Diz que a antiguidade também é posto. Ainda é posto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu relato o processo 17.604/2002, prestação de conta anual de gestão da administração direta do Fundo da Criança e do Adolescente, FUNAC, do Estado do Maranhão. Exercício financeiro, senhor presidente, é o 2000. Sob a responsabilidade da senhora Claudete Jesus Ribeiro, presidente. Doutora Flávia, manifesta, senhor presidente, pelo simples arquivamento dos autos. E eu não tenho nada a opor, comungo integralmente com o parecer da lavra doutora Flávia, que o processo seja arquivado. Então, autos arquivados. Processo 3.300/2009, tomada de conta de gestão da administração direta. Aqui trata de um recurso de reconsideração, senhor presidente, à Prefeitura Municipal de Afonso Cunha. O recorrente é o senhor Mário César Bacelar Nunes, prefeito, exercício financeiro 2008, procuradores constituídos nos autos, e doutora Flávia manifesta, opinando pelo provimento parcial do recurso,
tão somente para que sejam extirpadas as ocorrências previstas no item D e os respectivos subitens do acordo vergastado, mantendo-se, contudo, o julgamento pela irregularidade das contas em razão da permanência de irregularidades encerradoras de imputação de débito ao gestor e aplicação de multa. É como voto, senhor presidente, acompanhando o parecer do Ministério Público. A exclusão apenas de um item, porque supriu, e mantendo a irregularidade das contas com a imputação de débito e aplicação de multa, como fala o acordo as contas com recorrido. débito e multa. Senhor presidente, o processo que eu passo a relatar é o 120 de 2016, tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Saúde, exercício financeiro 2008. Responsabilidade do senhor Edmundo Costa Gomes, secretário. Dr. Douglas manifesta opinando pela devolução dos autos ao órgão de origem para complementação de tomada de conta especial, dando-lhe um prazo para atendimento do pleito. Ante o exposto, senhor presidente e senhores conselheiros, comungando com o parecer do Ministério Público, manifesto no sentido de que os presentes autos se retornem ao órgão de origem com o intuito de que seja realizada a complementação da tomada de conta especial, vez que não cumpriu o estabelecido no artigo 9º da IN 05/2002, conforme no disposto no artigo 8º da supracitada instrução normativa, concedendo-lhe um prazo de 30 dias para o cumprimento dessa diligência. Senhor presidente, é como voto, acompanhando o Ministério Público. Decidido, doutor. Senhor presidente, só. Doutor Álvaro. Senhor presidente, conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, relato primeiramente o processo 3.643 de 2014, é uma tomada de conta anual de gestores do Instituto de Previdência e Assistência do município de São Luís e PAN. Não, São Luís Gonzaga. Eu falei São Luís. Exercício financeiro 2013. Os responsáveis: Emanuel Carvalho, prefeito, à época, e Conceição de Maria Aquino de Brito, secretária do IPAM. Procuradores constituindo Elisaura Maria Raiol de Araújo e outros. O procurador do Ministério Público de Contas tem a nave do doutor Jairo. Meu voto, senhores membros, eu discordo do parecer do Ministério Público de Contas, de número 51 de 2018, com fulcro no artigo 21, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinada com as disposições estabelecidas na Resolução ATRICOM número 1, de 6 de agosto de 2014, ratificado pelo Pleno do Tribunal de Contas, desta Corte de Contas, né? Por medida de racionalidade administrativa, votando os seguintes termos: julgar regular com ressalvas a tomada de contas anual dos gestores do IPAM, Imperatriz, nos termos do artigo 21, caput da Lei 8.258 de 2005, de Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Aplicar solidariamente aos responsáveis uma multa de R$ 2.000. A multa a ser recolhida no prazo de 15 dias, a contar da publicação oficial do acordo em razão de multa de R$ 1.000 em razão da ausência de informação sobre o tesoureiro e do responsável pelo controle interno, e multa de R$ 1.000 em razão de que os créditos adicionais suplementares abertos no valor de R$ 360.029,49, proveniente do excesso de arrecadação, não foram considerados uma fonte de recurso consistente, uma vez que o excesso de arrecadação contabilizado no anexo 12 foi na ordem de R$ 233.277,33.
de acordo com a defesa 7.046 de 2015. Determinar o aumento dos débitos na data dos efetivos pagamentos. É esse o meu voto, senhores membros. Decidido, doutor Álvaro. Contra o parecer do Ministério Público. O processo 4.552 de 2017, tomada de conta da prestação de conta anual de governo, município de Trizidera do Vale, responsabilidade Charles Frederico Maia Fernandes, prefeito. Eu voto, concordando com o parecer do doutor Ministério Público de Contas, emitir parecer prévio pela aprovação das contas, enviar cópias do acordo dos demais documentos relacionados ao item 2, artigo 17 da Instituição Normativa 17 de 2008, à Procuradoria-Geral de Justiça. Enviar também cópias à Câmara Municipal de Trizidera do Vale para julgamento por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 848-826 e de Distrito Federal, de 17/8/16. Da ciência ao responsável, esse meu voto. Decidido, doutor Álvaro. Processo 3.664 de 2017, prestação de contas anual de gestores, exercício financeiro de 2016, entidade 18º Batalhão da Polícia Militar, de Presidente Dutra, responsável, Ivaldo de Jesus Soares Barbosa, comandante. Eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, que sejam julgados regulares com ressalva as contas de gestão do 18º Batalhão de Polícia Militar do Presidente Dutra, no exercício de 2016, responsabilidade do senhor Ivaldo de Jesus Soares Barbosa. Aplicar uma multa de R$ 1.200 em razão do não envio correto dos elementos de fiscalização concernentes às licitações e contratos procedidos pelo referido órgão, através de SACOP. Enviar a cópia do Ministério Público de Contas Estadual da decisão aqui tomada. Esse é o meu voto. Decidido, doutor Álvaro. Processo 3.616 de 2017, prestação de conta anual de gestores, exercício financeiro de 2016 do 2º Esquadrão de Polícia Montada de João Lisboa. Responsável Antônio Ricardo da Silva Ventura. Nesse processo, eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas pelos julgamentos regulares com ressalva. É esse o meu voto, senhores conselheiros, senhores membros. Decidido, doutor Álvaro. Em mais resumido. Processo 3.898 de 2017, prestação de contas anual de gestores, exercício financeiro de 2016, entidade Instituto de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, PROCON, responsável, Hilde Silva Duarte Júnior, presidente do PROCON. Eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, ser julgados regulares as contas de gestão do Instituto de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, PROCON, exercício de 2016, dando-se quitação plena ao responsável. Esse meu voto, não tenho mais processo a relatar nesta data. Decidido, doutor Álvaro, com a palavra do doutor Nonato. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu só inicialmente para comunicar que,
os processos devolvidos pelo Ministério Público de Cândido Mendes, o 4032, 4040 e 4043, são 4 processos, e o 3956, 2011, já foram objetos da minha relatoria e voto na sessão onde foram solicitados pelo procurador. De forma que eu mantenho, o meu voto é o mesmo, e a divergência, se o Ministério Público quiser explicar, fique à vontade para que eu possa concluir aqui. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, a divergência ocorreu em função do Ministério Público ter apontado como débito a ausência de comprovante das folhas de pagamento da administração direta e dos fundos de Cândido Mendes. Em razão disso, nós apontamos o débito pela ausência desses documentos e mantemos o nosso parecer. Bom, então, o que me resta dizer é que tem precedentes aqui, doutor Blackout, doutor Nava, de que se recomenda essa comprovação, porque o pagamento foi feito, quer dizer, do contrário, seria um não pagamento de professores durante um ano, o que, obviamente, não está dentro de qualquer raciocínio lógico, sem nenhuma reclamação. Quando o contra-cheque vem com uma diferença de R$1, o professor, o funcionário reclama, mas um ano. Então, apenas recomendar a assinatura da folha de pagamento. É essa a observação que fez o Ministério Público, eu divido por uma questão já aqui pacificada. Então, esses processos já foram objeto do meu voto e do acompanhamento do plenário na sessão anterior. Continuando, senhor presidente. Só para eu entender, doutor Nonato, a folha foi juntada, só não foi assinada. Só não foi assinada. E nenhuma comprovação, nenhuma reclamação de que não houve o pagamento. Isso é de um ano. Apenas recomendando a assinatura, recomendar ao gestor que então, proceda... Nós estamos diante de contas, podemos proclamar contas regulares... Uma ressalva. Com ressalva e sem multa. Sem multa. Continuando, senhor presidente. Contra o parecer do Ministério Público, por óbvio. Continuando, aqui vamos ao processo... Deixa eu ver aqui. 7276, 2018, apreciação da legalidade de atos e contratos da Câmara Municipal de Anajatuba, exercício 2018, segundo trimestre, responsabilidade de Maria do Rosário Aragão Rodrigues. Não foi enviado informações e elementos de fiscalização por meio do sistema de SACOP. A citação foi feita, apresentação de defesa, não saneamento das ocorrências, aplicação de multa, recomendação, encaminhamento de cópia ao Ministério Público de Contas. Então, senhor presidente, aqui o meu voto é nesse sentido, de aplicação de conta, acolhendo o parecer do Ministério Público, decida aplicar responsável a multa no valor de R$ 1.800, viu? Da ciência responsável e enviar após ser julgado, cópia ao Ministério Público de Contas. O voto 506618, apreciação de ilegalidade também de atos e contratos. A decisão é a mesma em relação ao processo anterior, aqui é de Anajatuba, primeiro trimestre de 2018, Maria do Rosário Aragão Rodrigues. Também, viu? De acordo com o MP, com aplicação de multa de R$ 1.800 e as recomendações necessárias. Processo, senhor presidente, 3181 de 2011, apensado ao 3182 de 2011, tomada de contas anual de gestores dos fundos municipais, aqui de saúde, paraibano. Viu?
Análise tomada de contas anual do gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Sebastião Pereira de Souza, prefeito e ordenador de despesas. Conforme se depende da instrução, essa irregularidade não resultou em prejuízo ao erário municipal. Meu voto é pelo julgamento regular, com ressalva, com aplicação de multa de R$ 5.000 e a recomendação necessária. Processo 3183/2011, apensado ao 3182, aqui é tomada de conta também de paraibano do Fundo Municipal de Assistência Social. O responsável é o mesmo, Sebastião de Souza, prefeito e ordenador de despesas. Ele também, a irregularidade não resultou em prejuízo ao erário, viu? O meu voto é no sentido de julgar regular, com ressalva a ser referidas as contas, com aplicação de multa de R$ 2.000, viu? Regulares com ressalva e multa. Que multa? 3157/2011, apensado ao 3182/2011, aqui é do Fundeb, também de paraibano, também de Sebastião Pereira de Souza. Conforme se depende da instrução, as irregularidades também não causaram prejuízo ao erário municipal. O meu voto, viu, aqui é dissentindo do Ministério Público, viu, no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalva a ser referidas as contas com aplicação de R$ 10.000 de multa, viu? E recomendar, a título de ressalva, considerando o caráter orientativo da Corte, aos gestores que cederem à gestão fiscalizada, que não incorram no mesmo erro. Então, a multa aqui é de 10 mil de sentido. Senhor presidente, senhor relator, o Ministério Público quer fazer uso da palavra tendo em vista a divergência, para destacar que nesse processo, trata-se do processo do Fundeb, não é isso? Fundeb. Deixa eu só confirmar se eu estou olhando o processo certo aqui. É o 3157. 3157. Eu estava olhando o da administração direta, perdão. Não é esse? Como tem uma divergência, deixa eu só verificar qual é a divergência, porque no Fundeb tinha um débito. Só confirmar aqui só um instante, perdão. 2131. Exatamente. Nesse processo, e aí eu solicito também um esclarecimento, porque nesse processo há um indicativo de omissão de receita, que é uma omissão de receita que veio para a administração direta em razão do Fundeb também. É uma omissão de receita de R$ 195 mil. E como está sendo relatado um por um, nós pedimos o esclarecimento se esse débito vai ser mencionado em alguma outra conta, na conta da administração direta, ou não. Esse débito está sendo excluído de todo. Foi promovida a citação do responsável por oferecer defesa de falhas e irregularidades que constam no referido relatório. Em cumprimento ao disposto, apresentada em fase de defesa pelo gestor responsável, juntado ao processo 3182 e encaminhado ao setor técnico para análise e elaboração de relatório técnico. A unidade técnica, atendendo aos critérios estabelecidos na portaria 1105, se manifestou por meio de relatório, concluindo pela subsistência de irregularidades contidas no relatório inicial, viu? Prestação de conta do Fundeb atendeu parcialmente ao que dispõe a decisão normativa 14/2007, devido à ausência do seguinte documento: cópia da lei instrutora do Conselho de Acompanhamento Estadual, viu? Conforme artigo 34. Termo de convênio respectivo à lei autorizadora do município, viu? Ou estadualização parcial ou total do ensino, se for o caso. Subitem 2.4, 2.5.3, letra A. Despesas realizadas sem o devido processo licitatório. Ausência de licitação, ou seja,
licitação não incluída na tomada de conta em descumprimento ao disposto de decisão normativa 09. O entendimento do Ministério Público consta no parecer 563, 2014, no sentido de julgamento irregular das contas, viu? E aplicação de multa de 22 mil, em razão das infrações às normas legais. Aqui Senhor relator, eu já entendi aqui a situação. Trata daqueles processos que a análise era feita num relatório só. Sim. Não é isso? Sim. Certo. A omissão de receita, nesse caso, ela diz respeito à administração direta. Direta. Realmente. Não é Fundeb. Não é no Fundeb. Não é do Fundeb. A administração direta é o processo 3182, é porque foi mencionado. Isso. Eu ia fazer exatamente, continuar a leitura em relação a isso, mas já está esclarecido. É o 3182. O 3182 ainda não foi relatado o 3183, não foi isso? 3182 vai ser relatado. Vai ser. É o próximo. Pronto, Tá pronto. bom. Exatamente, era isso. Tá Vamos ok. lá. Agradeço a paciência. Isso, não, tem toda, procurador. Vamos lá. 3182, esse sim é o apensado ao 3181, viu? 3157 e 3183, Fundeb. Tomada de conta de gestor da administração, exercício aqui é de 2010. Prefeitura de Paraibano, Sebastião Pereira de Souza. Aqui, senhor presidente. Doutor Nonato, esse prefeito ele não tem advogado? Constituído não há. Consta na. Estou vendo aqui, não há. Tá. Não Então, há, né? Não há. Esse é o problema. É estranho, a decisão né? de ser revel, qualquer situação, não é nossa. É dele, né? Na verdade, ele pode ele mesmo assinar Ele a decisão. pode, tá, mas... Então, aqui, esse processo, senhor presidente, convém fazer o devido enfrentamento da questão relacionada com a imputação de débito sugerido pelo Ministério Público de Contas, nos termos do parecer 5632014. As folhas 646 e 653 dos autos do valor de R$ 196.515, referente, segundo o seu entendimento, à omissão de receita decorrente da divergência entre receita contabilizada pela administração, 11.308.288,80, e apurada pela unidade técnica, de 11.504.803,80. Isso aqui já é uma linha de raciocínio explicativa para a posição do Ministério Público. Nesse particular, diverte-se, no entendimento do entendimento do MP, é que não há qualquer omissão de receita nos termos suscitados no referido parecer. Não obstante o gestor público não ter lançado no programa Caminho da Escola aquisição de ônibus da ordem de R$ 196.515, na rubrica Receitas, Transferências, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os autos atestam que o ônibus escolar foi efetivamente adquirido pelo município no valor de R$ 198.500, isso comprovação documental dos autos, conforme as cláusulas e condições estabelecidas no convênio 568563/2009, onde ficou prescrito que o órgão concedente, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, participaria com o valor de R$ 196.515, viu? Isso está tudo no convênio, a celebração. E o município no valor de R$ 1.985, sendo que todos esses atos e fatos são atestados pelo documento juntado às folhas 459 e 561 dos autos. Conforme se depreende da instrução, todas essas falhas e irregularidades não resultam em qualquer prejuízo ao erário municipal, por isso mesmo que, fazendo-se o juízo de valor em relação a cada uma delas, ou mesmo pelo conjunto, não tem condôno de rejeição de contas. E vou lá mais na frente, já não voto, senhor presidente, no sentido de julgamento regular, com ressalva, aplicação de multa de R$ 15 mil, viu, ao gestor e aplicação ainda ao senhor Sebastião Pereira
de Souza de multa no valor de R$ 1.200 pelo encaminhamento intempestivo de documentação encaminhada ao tribunal. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Jairo? O doutor Jairo está dando uma verificada. Tem uma todo o verificada. tempo. Se eu demorei a minha relatoria, a culpa não é minha, doutor Jairo. Senhor presidente, o relator faz menção à documentação do cumprimento do convênio do caminho da escola e no RIT de defesa, eu estou procurando aqui, não estou encontrando a menção a esta documentação. Creio que foi por isso que nós mantivemos o nosso parecer pela omissão. A relatoria parece ter identificado isso, apesar da unidade técnica não ter mencionado. Constante dos autos. Isso. Se quiser pedir vista, procurador, peça para a gente dirimir a dúvida. Nesse caso, não há necessidade. Nós fizemos o nosso parecer com base nas informações que estão no relatório e a relatoria identificou uma informação que não consta do relatório. Então, nós mantemos o nosso parecer. É só, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado, contas regulares com ressalva e multa. Proclamado o resultado, eu aproveito a oportunidade para levantar a seguinte reflexão. Poderia o TCE imputar débito referente a convênio com o FNDE? Fica aí a pergunta para reflexão. É da esfera do TCU, nesse caso. Eu acho. Bom, vamos adiante. Doutor Jorge Pavão. Senhor presidente, senhores conselheiros do Instituto, senhor procurador, senhoras e senhores. Eu relato o processo 7.048/2017, é uma denúncia. O denunciante é o senhor Heron de Jesus Garcês Pinheiro. Denunciada é a senhora Nilza Sebastiana Moraes Carvalho. Registro financeiro é 2017. Então, versam os autos sobre denúncia formulada pelo senhor Heron Jesus Garcês Pinheiro e face da senhora Nilza Sebastiana Moraes Carvalho, em razão da suposta acumulação ilegal de cargos com violação direta ao artigo 37, inciso 16, a linha B da Constituição Federal, exercendo o cargo de professora de nível superior junto ao Secretaria Municipal de Educação, também possuindo um emprego de agente administrativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, CREA. O processo foi encaminhado para análise, tendo sido constatado que o cargo exercido no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Engenharia e Agronomia, é compatível com a Constituição Federal na medida em que se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico. As atribuições do cargo são de natureza técnica, pois exigem conhecimento técnico específico, pelo que resulta da possibilidade de sua acumulação para o cargo de professor e conclui a análise pugnando pela improcedência da denúncia. O Ministério Público de Contas se manifestou também dizendo que não há ilegalidade na acumulação noticiada, posto que os cargos ocupados pela servidora são de professor e de técnico, havendo compatibilidade de horários e hipóteses em que é permitida a acumulação. Então, em razão disto, voto acompanhando o parecer do Ministério Público e a unidade técnica para que determine o arquivamento eletrônico dos autos, devendo o denunciante, a denunciada e a Secretaria Municipal de Educação de São Luís, serem informados, encaminhando cópia da decisão e sua publicação. Autos arquivados. Processo número 11.482/2016, tomado de conta especial, exercício financeiro de 2010, entidade de concedência do Departamento de Infraestrutura e Transporte, DEINTE, interessado Zé Miguel Lopes Viana. O conveniente é a Prefeitura Municipal de Governador Newton Belo, responsável é a senhora Leula Pereira Brandão. Então, aqui está a apreciação tomada de conta especial de um convênio celebrado entre a Prefeitura de Governador Newton Belo e o DEINTE, em razão da não prestação de contas. Estou chegando assim, no erário.
De todo o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal julgue irregular a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura em razão da não prestação de contas de recursos publicados repassados através do convênio de 2010, celebrado no Departamento de Infraestrutura, DI e a Prefeitura Municipal do Governador Newton Belo. Condene a ex-gestora responsável pelo município de Governador Newton Belo, senhora Leila Pereira Brandão, ao pagamento de débito no valor atualizado de R$ 90.305, em razão da não prestação de contas dos recursos públicos repassados através do convênio 180/2010, DI. Intime a senhora Leila Pereira Brandão, através de publicação do acordo diário eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do valor do débito hora imputado. E determine o arquivamento eletrônico das principais peças processuais neste TCE para fins legais. Então, o voto, senhor presidente. Julgamento irregular com ressarcimento. Regular com débito. Com débito. E multa. Processo número 13.197/2013, tomada de conta anual do gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Ciência Social de Humberto de Campos. Responsabilidade da senhora Almíria da Conceição Cruz Mendes. Exercício financeiro 2012. Também aqui houve algumas irregularidades, a gestora foi citada, apresentou defesa. A unidade técnica concluiu que não há ocorrências que combinam em imputação de débito. O Ministério Público se abstém de emitir parecer conclusivo, resguardando para si a possibilidade de adoção de medida prevista no artigo 139, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão. E o meu voto aqui, no caso, é no sentido de que o Tribunal de Contas julgue regulares, com ressalvas, as contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Humberto de Campos, exercício financeiro 2012, que é a responsabilidade da senhora Valmíria da Conceição Cruz Mendes, na qualidade de secretária municipal de Assistência Social e ordenadora de despesas. Intimar a senhora Valmíria da Conceição Cruz Mendes, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico, para que dele tome conhecimento. Determinar o arquivamento por meio eletrônico dos autos neste Tribunal de Contas de cópia do processo das peças processuais para os fins de direito. É o voto, senhor presidente. Decidido, doutor. Processo número 3.198/2013, tomada de conta anual de gestores de fundos municipais, Fundo Municipal de Saúde de Humberto de Campos. Responsabilidade da senhora Caterine Mendes Bastiani. Exercício financeiro 2012. Da mesma forma que a gestora foi citada, apresentou sua defesa, a unidade técnica analisou a defesa e concluiu que não há ocorrência que combine a imputação de débito. Procuradoria de Contas se absteve de emitir parecer conclusivo, resguardando para si a possibilidade de adoção de medida prevista no artigo 139. Dentro do exposto, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, que se absteve de dar opinião, voto no sentido de que este Tribunal de Contas decida julgar regulares com ressalvas as contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Humberto de Campos, exercício financeiro 2012, a responsabilidade da senhora Caterine Mendes Bastiani, na qualidade de secretária municipal de saúde e ordenadora de despesas. Intimar a senhora Caterine Mendes Bastiani, através de publicação de acordo diário eletrônico, para que dele tome ciência. E determinar o arquivamento por meio eletrônico dos autos neste Tribunal de Contas de cópia dos principais peças processuais para fim de direito. É o voto, senhor presidente, e é só. Decidido, doutor Pavão, doutor Osmário, né? Sou eu? Meu caro amigo, me desculpe, por favor, viu? Eu estava tão preocupado em saber qual dos três substitutos estava substituindo que eu cometi essa grave falha, mas desfrute da palavra. Senhor presidente, tudo bem? Vamos aqui dando continuidade. Eu tenho aqui os seguintes processos. O processo 2165/2016 é uma tomada de conta especial instalada pela Secretaria de Estado da Cultura, aferidos por força do convênio 103/2012, celebrado entre a Prefeitura do município de Buriti e a Secretaria de Estado de Cultura no exercício financeiro 2012.
O Ministério Público opinou pelo julgamento regular, com ressalvas. E eu voto nesse sentido também. No julgar regulares com ressalvas essas contas desse convênio 103/2002. É como voto, senhor presidente. Contas regulares com ressalva. 1281, aliás, 12.815, 2016, tomada de conta especial instalada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, em decorrência da não prestação de conta dos recursos auferidos por força do Convênio 188/2008, CECID, celebrado com a Prefeitura do município de Buritibrava e com a Secretaria de Estado de Cidade e Desenvolvimento Urbano. O Ministério Público opinou pelo arquivamento das contas, nos termos do parecer 383/2018. Haja visto que a CECID confirmou que as contas foram prestadas e que informou que as contas foram consideradas regulares, com ressalva, opina o Ministério Público, pelo arquivamento dos autos. E eu voto também nesse sentido, senhor presidente. Decidido, doutor Austin. Processo 2715/2016, trata-se de relatório de auditoria especial emitido pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, realizado em âmbito da Secretaria de Estado de Comunicação Social, exercício financeiro 2014, que versa sobre os seguintes contratos de responsabilidade do senhor Sérgio Antônio Mesquita Macedo e da senhora Carla Georgina da Silva. Contrato 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014 e 05/2014. O Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos e eu também voto nesse sentido. Autos arquivados. Processo 7530/2016, relatório de auditoria quanto aos exames de legalidade e execução de despesas executadas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra no período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de maio de 2016, vinculados aos procedimentos licitatórios previstos no plano de execução de auditoria relativo ao exercício 2016 de responsabilidade do senhor Juran Carvalho de Souza, prefeito. O Ministério Público opinou, mediante parecer 276/2018, pela conversão dos autos em tomada de conta. Eu também voto nesse sentido, acompanhando o parecer do Ministério Público. Então, ok? Feita a conversão de processo de descassação em processo de tomada de contas. Processo 3326/2009, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Joaquim Umbelino Ribeiro, em face do parecer prévio PLTCE 67/2011, que opinou pela desaprovação das contas anual do prefeito do governo do município de Turiaçu, relativo ao exercício financeiro de 2008 e sua responsabilidade. O Ministério Público opinou pela aprovação das contas. Eu estou dissentindo do parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal de Contas decida conhecer dos recursos de reconsideração para atender os requisitos de admissibilidade, dar provimento parcial com essa modificação do mérito para emitir um novo parecer prévio pela aprovação com ressalva dessas contas do município de Turiaçu. Responsabilidade do senhor Joaquim Umbelino Ribeiro, exercício financeiro 2008. É como voto. Doutor Jair. Então, contas aprovadas com ressalva contra o parecer do Ministério Público. Processo 3325/2009, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Joaquim Umbelino em face do acórdão PLTCE 359/2011, que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Turiaçu, exercício financeiro 2008 e sua responsabilidade. O Ministério Público manifestou-se por meio do parecer 238 pelo conhecimento e provimento do presente recurso e que as contas sejam julgadas regulares. Eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público e voto no sentido de conhecer do recurso de reconsideração, dar-lhe provimento parcial com notificação do mérito, para excluir as alíneas B, C, D, E e F,
modificar a linha A do Acórdão PLTCE número 359/2011, que passa a vigorar nos seguintes termos: julgar regulares, com ressalva, sem aplicação de multa, as contas tomadas do gestor Joaquim Umbelino Ribeiro, ordenador de despesa do FMS do Uriaçu, exercício financeiro de 2008, com fundamento no artigo 21 da Lei Orgânica do TCE, Regimento Interno. Manter as demais alíneas do Acórdão PLTCE 359/2011. É como voto. Decidido, doutor. Processo 4251/2002, trata-se de tomada de contas do FMAS de Vitorino Freire, responsabilidade senhora Sandra Gardênia Lima Rodrigues Corrêa, relativo ao exercício financeiro de 2011. O Ministério Público opinou, mediante o parecer 128/2018, pelo julgamento regular com ressalvas. Eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público e voto também nesse sentido, senhor presidente. Regulares com ressalva sem multa. É. Exato. E aqui vem o último, processo 4621/2014, trata-se de prestação de conta da Câmara Municipal de Itaipava do Grajaú, de responsabilidade do senhor Djalma Bandeira, exercício financeiro 2013. O Ministério Público, relatório do Ministério Público, no sentido, se manifestou pelo julgamento regular. Eu acolho o parecer do Ministério Público e voto também nesse sentido. É como voto, senhor. Regular com ressalva sem multa. Só. Eu suspendo a sessão pelo tempo regulamentar.